Então, por favor, abra na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19. Está escrito assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu vejo essa palavra que o apóstolo Tiago está nos dando através da sua epístola como uma orientação, mas pode ser entendido também como um conselho. Então eu vou repetir e eu quero que você preste atenção. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então perceba que Deus, Ele procura isso em cada um de nós. Quando Tiago ele disse que todo homem seja pronto, ninguém está pronto. Mas no caso aqui, é você quando ouvir, você tem que ter a disposição. Porque quando você tem a disposição em fazer conforme tudo quanto você está a ouvir, então o resultado vai ser bem melhor. Porque você vai estar fazendo algo através de uma direção que você recebeu. Para que não falhe, para que não fracasse, você tem que estar além da disposição, você tem que estar atento. Você tem que estar percebido aos detalhes. Porque é como diz a expressão, e é uma verdade na nossa vida, principalmente para aqueles que servem a Deus. E os detalhes fazem toda a diferença. Então a gente tem que entender isso. Eu vou reler e eu quero que você repita. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração, curva a sua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido e amado, nós acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui, ninguém está aqui para ouvir o que o homem tem para falar, mas o Senhor ainda usa os teus servos. Então, ó Deus, eu te peço, usa-me agora para ministrar, para pregar a tua palavra, mas coloca por terra todo impedimento, toda barreira, e sobre cada vida que tem a disposição de te ouvir, Senhor, derrame sobre cada um a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Se você pode, dê para Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Só para que você esteja entrando no espírito
desta palavra, desta mensagem, vamos recapitular. Vamos trazer à nossa memória o que Deus já nos ensinou através desta campanha com o tema Não Desças ao Egito. Visto que esta campanha tem como base a palavra de Deus, e nós estamos tomando como exemplo a história de Isaac. No livro de Gênesis, capítulo 26, Isaac ele vai ter uma experiência com Deus, e essa experiência vai marcar a sua vida. Mas tudo começou a partir do momento em que Isaac ouviu a voz do Todo-Poderoso. E a partir desse momento, tudo muda na vida de Isaac. As coisas na vida de Isaac tomaram um outro rumo, uma outra direção. Porque até então, segundo o seu pensamento, segundo o desejo que havia em seu coração, era de facto descer ao Egito para buscar socorro. Mas Deus teve que intervir. Deus teve que impedir Isaac para que ele não descesse ao Egito. E Deus disse para ele, a mensagem de Deus a Isaac foi muito clara, foi muito nítida, foi muito explícito. Deus falou com todas as palavras, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. E certamente eu vou ser contigo e vou te abençoar. E nós aprendemos que para Deus estar nos dando a direção, nós temos que estar em todo o tempo buscando estar cheios do Espírito. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, por mais que ela tenha a sua vontade própria, por mais que ela tenha os seus pensamentos, os seus desejos, antes de consumá-los, ela vai se inclinar para aquilo que o Espírito que está nela está dizendo, está ministrando. Então, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porém, esse enchimento tem que acontecer diariamente, constantemente. Porque uma vez que você não estiver cheio do Espírito, quando se tratando de algo que diz respeito à sua vida, se você fizer algo segundo aquilo que bem parecer aos seus olhos, Deus, Ele não vai estar de acordo. Deus não vai estar aceitando. Porque uma vez que o Espírito está em vós, você vai ser guiado pelo Espírito. E não foi isso que nós aprendemos? Porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então veja que é uma sequência. Primeiro você se enche do Espírito. Aí você permite o Espírito te guiar, te conduzir, te levar por caminhos dos quais Ele sabe muito bem aonde Ele está te levando. Embora você tenha que passar por desertos, e é lógico que ninguém quer passar por desertos, mas todo filho de Deus passa por desertos. Porém não passam só, porque o próprio Espírito vai estar com eles, guiando e conduzindo em pleno deserto. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai estar cuidando, o Espírito Santo vai estar assumindo a direção da nossa vida. E nós temos também que estar sensíveis à voz de Deus. Então, hoje nós vamos aprender isso. Esteja pronto para ouvir. Ou seja, você tem que ter a disposição. Você tem que ter a boa vontade, de boa mente. Porque quando você ouve a voz de Deus, tudo muda na sua vida. As coisas não são comuns. As coisas não são como parecem ser. Porque basta uma palavra.
quando nós ouvimos a voz de Deus, nós passamos a ter uma visão diferente. E a visão que Ele nos dá, segundo o que Ele nos fala, é uma visão além daquela que nós podemos enxergar. Então, eu e você temos que estar pronto para ouvir. Veja que nós temos que mais ouvir do que falar. Uma pessoa que está na dispensação de Deus, uma pessoa que está na dependência de Deus, esperando que Deus lhe dê uma direção, para que ela suceda bem, para que ela seja abençoada, então essa pessoa, ela tem que estar de acordo com aquilo que ela vai ouvir da parte de Deus. Mas ela tem que buscar mais ouvir do que falar. E nós sabemos que a necessidade de todo ser humano é mais falar do que ouvir. Sendo que Deus, Ele quer falar, mas nós precisamos ouvir. Então Deus, Ele procura na terra alguém que seja pronto para ouvir, pois Ele quer falar. E você tem que estar desejando isso. Você tem que estar pedindo isso, para que o Senhor fale consigo. Ele quer falar para que você o ouça com os teus ouvidos. E nós vamos ler aqui que nós temos que se inclinar mais em ouvir, e as nossas palavras devem ser poucas, porque você tem que entender uma coisa: você quer que Deus realmente se manifeste e Ele te leve a algum lugar, a fim de que você seja abençoado? Então você precisa estar disposta. Você tem que assumir isso. Porque não adianta, enquanto você estiver falando, Deus, Ele não vai falar. Mas quando nós falamos para Deus: Senhor, fala, porque eu quero ouvir. Então, quando Deus vê que você está ali, dando a Ele a devida atenção, aí Deus, Ele vai falar consigo em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Vamos ler aqui os versículos de número 1 e o 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, a pessoa, ela tem que estar pronta para ouvir. Mas para isso ela tem que se inclinar em ouvir mais. Ou seja, ela tem que dedicar um tempo exclusivo para Deus. E eu não vou entrar aqui na questão de como Deus fala, a maneira como Deus fala, porque a mensagem hoje é para que você aprenda a ouvir. E aí depois você vai entender como que Deus está falando com você. E nós vamos orar para que isso aconteça. Para que Deus te sensibilize, para que quando Ele estiver falando consigo, você saiba que Ele que está falando consigo. No versículo de número 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, trazendo o que nós ouvimos aqui para a história de Isaac,
Eu não sei se você percebeu, mas a partir do momento em que Deus falou com Isaac, ele se inclinou em ouvir. Em nenhum momento ele falou enquanto Deus falava, mas ele esteve pronto para ouvir. Ele se inclinou, ele se dedicou àquilo que ele ouviu. Ele ouviu a voz de Deus assim como você ouve a minha voz. Foi uma voz audível, foi uma voz clara, direta e objetiva. Então é isso que nós temos que buscar. Porque Deus, Ele vai nos dar a direção segundo o que Ele nos falar. E Ele vai revelar. Ele vai mostrar em nome de Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos para os detalhes de tudo que Deus Ele vai falar conosco. Amém? Agora, ouça isso. A palavra está dizendo aqui que nós temos que se inclinar mais em ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. Mas, existe uma palavra aqui, eu vou te mostrar, que até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. Abra aqui no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então veja que é sábio da nossa parte quando nós nos calamos diante de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar. Eu costumo dizer a todos, a gente não tem que estar diante de Deus para ouvir o que queremos. Nós temos que estar diante de Deus para ouvir o que nós precisamos. Eis aí o diferencial. Quando a pessoa vem na igreja, ela já vem com aquela fé, com aquela certeza que ela vai ouvir a palavra, ela vai ouvir Deus falando. Amém? E Deus fala ainda. Só que muitas pessoas estão mal acostumadas. Querem ouvir aquilo que vai ser para a sua satisfação. Ouça isso. Nem sempre Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Você acha que Isaac queria ouvir de Deus, não desças ao Egito? Óbvio que não. Ele queria descer ao Egito. Mas nós aprendemos que nós temos que aprender a ser contrariado por Deus. Você tem que aprender a ser constrangido por Deus. E é uma coisa muito boa. Porque quando você é contrariado por Deus, constrangido por Deus, Ele está te prevenindo de uma série de coisas. Porque Ele sabe o que pode suceder consigo se você levar adiante aquilo que você pensava e desejava. Então perceba que Isaac, ele teve que estar pronto para ouvir. Ou seja, ele se calou diante de Deus. E quando a gente se cala, não é você ficar mudo, não é? Mas é quando você se dedica em ouvir a voz de Deus. Você não vai falar por si, entendeu? Mas você vai se calar para que Deus fale consigo. Isaac, ele esteve pronto para ouvir. Ele ouviu. Enquanto Deus não terminou, Isaac esteve ali diante de Deus a ouvir. Em nenhum momento Isaac disse, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Mas como isso é possível? Pura e simplesmente, Isaac, ele fez o que Deus havia mandado. Amém? Então, vamos ler isso aqui
no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Veja, quando você ouve Deus, você tem chances de fazer tudo certo. Está escrito assim, Gênesis 26, versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Você não vê aqui Isaque falando alguma coisa, você não vê aqui ele replicando, retrucando, murmurando, se queixando, contrariando. Ele pura e simplesmente aceitou em ficar ali, naquela terra, até que o Senhor dissesse a ele novamente o lugar aonde ele teria que ir. Enquanto Deus não falou, ele permaneceu ali em Gerar. E ali ele peregrinou. Ali ele fez a vontade de Deus. Ele fez aquilo que muitos não estavam fazendo. Mas tudo começou a partir do momento em que Isaque deu ouvidos à voz de Deus. Olhe para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Não quer dizer que quando você ouve Deus, você dá ouvidos à voz de Deus, tudo vai ser fácil. Vai ser moleza, né? Seria tão bom, não é? Não, Deus falou comigo agora, pronto. Vai ser uma maravilha. Não. Nós vamos ter dificuldades, obstáculos, mas o que tem que prevalecer na tua vida é o que Deus falou contigo. Porque não é o que Jesus disse, afirmou que os céus e terra hão de passar, mas as suas palavras jamais passarão. Então, o que é que tem que permanecer e prevalecer na sua vida? É o que foi dito pelo Senhor. Amém? Agora vamos nos aprofundar nesta palavra. Porque nós temos que ter uma relação com Deus como de uma ovelha ao seu pastor. Eu vou te provar isso na Escritura. Se eu quero realmente ouvir Deus, eu tenho que estar pronto para ouvir. Amém? Estar pronto para ouvir é você aceitar o que Deus tem para falar. Por isso que a palavra fala aqui, esteja pronto para ouvir. Amém? Esteja pronto para ouvir. Você não sabe o que Deus vai falar. Mas e se Deus falar aquilo que você não esperava ouvir? Mesmo você vai continuar dando ouvidos? A gente aqui está ouvindo uma mensagem e falamos, não, amém, pastor, eu vou fazer. Mas não é fácil não. Porque Deus nunca vai fazer a nossa vontade. Deus nunca vai estar concordando com os seus desejos. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então perceba que a nossa relação com Deus tem que ser como de uma ovelha ao seu pastor. Por quê? Que relação é essa, pastor? Vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Está vendo? Olha a relação. A relação tem que ser de ovelha a pastor. Por quê? Porque nessa relação, o que é que vai acontecer? Enquanto o pastor fala, as suas ovelhas o ouvem. Então tem que ser essa relação. No verso de número 4,
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quantas pessoas ainda não conhecem a voz do Senhor? Porque eis aí uma questão, né? Porque tem muitas pessoas que ficam numa confusão, não sabem quando é Deus que fala. E a questão aqui não é como Deus fala. A questão aqui é Deus falar. Amém? E se Ele falar, será que eu vou estar pronto para ouvir? Entendeu agora? Porque numa relação entre ovelhas e pastor, você nunca vai encontrar na história uma ovelha ou todas as ovelhas não dando ouvidos ao pastor. Muito pelo contrário, elas estão ali prontas para ouvir tudo que o pastor tem a dizer. Então traga essa relação entre você e Deus. Amém? Traga essa relação entre você e Deus. A palavra do Senhor nos mostra algo aqui e eu quero que você entenda. Você tem que estreitar essa relação. E é lógico. Hoje a gente não tem aqui Jesus de corpo presente, não é? Mas como que Jesus se faz presente em nós e no nosso meio? Pelo seu Espírito. Então aqui você tem que começar a entender que se o Espírito está em vós, Deus vai falar com você. Aqui em João, no capítulo, ou melhor, deixa eu ler aqui o versículo 5, ó. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, está vendo? Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você vê, às vezes a pessoa está seguindo a voz do estranho, né? Não é isso? E ela acha que é a voz do Senhor. A voz do estranho, ela pode até ser semelhante e parecida com a voz do Senhor. Mas, escute, você não pode se confundir. Para você entender o que eu estou falando, vamos imaginar agora a situação em que Isaac estava. Havia uma fome na terra, não havia? Havia dificuldade. E de repente o Senhor aparece para ele. E o Senhor fala com Isaac. Não é que Isaac viu ao Senhor. Não, nenhum olho viu. Mas veja, a aparição do Senhor estava ali no mistério, mas ele ouviu a sua voz. Amém? A palavra não fala que Isaac viu o Senhor, mas a palavra fala que o Senhor falou com Isaac. Então, tudo o que Isaac mais precisava era de uma ajuda, de um socorro, de uma provisão. E de repente aparece o Senhor, ele não vê o Senhor, mas ele ouve uma voz falando com ele: não desças ao Egito. Tudo o que ele mais queria era descer ao Egito. Então, ouça isso: quem não está cheio de Deus, quem não é de Deus, vai achar que esta voz é um tanto quanto estranha. Como é que pode? Deus está vendo a minha situação, está vendo que a fome na terra, a necessidade. Você acha que Deus ele vai falar para mim ficar aqui neste lugar? No lugar onde há fome, a necessidade, a escassez? Não é uma voz estranha? É um tanto quanto estranho. Porque a gente conhece um Deus bom, não conhece? Deus quer o mal do ser humano. Você está entendendo? Como é que pode Deus falar para eu ficar no lugar onde há fome, a necessidade, a dificuldade?
Isso não é Deus. Que não é Deus que está falando comigo, não. Né? Por isso que eu estou dizendo que nós temos que prestar atenção no que Deus está falando. Deus, ele falou até demais para Isaac. Porque se Deus falasse para mim e para você, não desças ao Egito, ponto, ia ficar muitas dúvidas, ou não? Ia ficar muitos porquês, não é? Não desças ao Egito, ficaria muito neutro isso, né? Por quê? E antes que lançasse a dúvida, Deus, ele continua: habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra. Olha Deus falando. Aí ele confirma: e estarei contigo e te abençoarei. Aí Deus falou: você vai ser poderoso na terra. Aí Deus continuou falando. Deus falou até demais. Ouça isso que eu vou te dizer agora. Às vezes Deus está falando tanto com a gente e a gente não percebe. Aí Deus fez questão de falar para Isaac aquilo que o seu pai Abraão havia feito. Ô Isaac, o seu pai me obedeceu, hein? Vai me obedecer, Isaac? Obedeceu os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos, as minhas leis. Agora é com você, Isaac. Você está entendendo agora? Espera aí, pastor, eu estou passando um momento difícil. Está complicado. Aí Deus fala para mim não fazer isso, não fazer aquilo. Pois é. Quando você ouve Deus, você vai ter a certeza. E a certeza que você vai ter é a paz, a tranquilidade que você vai sentir. Porque até então você estava preocupado, ansioso, inquieto, mas quando Deus fala, Ele te acalma. Amém? O Senhor, Ele consegue te apaziguar essa tempestade, esse turbilhão de pensamentos, né? Porque a voz de Deus é poderosa. Então, veja que essa relação tem que estreitar. Aqui em João, eu estou finalizando, no capítulo de número 14, versículo de número 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então quem é que vai te ensinar? É o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Deus não ensinou Isaac o que ele tinha que fazer? E como ele tinha que fazer? E tudo o que o Senhor havia dito para Abraão, Ele agora está falando com Isaac. Ó, o seu pai, Abraão, obedeceu a minha voz. Deus falou com Isaac. Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz. Deixou claro, não deixou? Você pode ler Gênesis 26, 5. E Abraão obedeceu a minha voz. Deus deixou claro. O que é que Deus estava falando para Isaac? Ele: Isaac, o segredo do teu sucesso vai estar em você ouvir a minha voz. Se você ouvir a minha voz e atentar para o que eu estou te falando, pode ir em frente. Porque eu garanto, o teu final vai ser feliz. Amém? Essa é a condição. Então, a nossa oração hoje vai ser para que Deus venha abrir os nossos ouvidos. Não esses, né? Mas os nossos ouvidos espirituais. Se assim nós podemos dizer, né? Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, a gente vai estar vagueando, andando por todo lado, não vamos chegar a lugar nenhum, e a gente não consegue ser feliz.
Abra a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 33. Jó 33. Deus vai abrir os nossos ouvidos, para que venhamos ouvir a sua instrução. Porque quem ouve a instrução de Deus torna-se sábio. Jó 33, verso de número 16. Então, o que é que ele faz? Abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus, ele falou com Isaac e confirmou para ele, dizendo, não desças ao Egito, fica aí, até que eu te diga na terra em que você vai estar. Por quê? Porque Deus estava livrando Isaac de muitos males. E é o que vai dizer aqui o versículo de número 17, ó. Para apartar o homem do seu desígnio, está vendo? E esconder o homem à soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Está vendo? Deus, ele te livra de todos os males. Deus te livra da espada. Deus te livra da morte, da perdição, da ruína, da tragédia, da calamidade. Deus te livra de tantas coisas. E o que Deus, ele quer, o que Deus, ele busca, é alguém que tenha disposição para ouvi-lo. Amém? Ouça isso. Seja pronto, você tem que ter a disposição. Porque em todo o tempo você está falando com Deus, não está? Mas você já parou para ouvir Deus? Amém? Ah, pastor, eu quero ouvir Deus. Então você precisa estar pedindo para Ele primeiro abrir os seus ouvidos. Porque Deus fala, ó, verso de número 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso, está vendo? Aí o que Deus tem que fazer? Deus, ele vai falar com a pessoa quando ela cai no sono. Né? Que Deus tem as suas maneiras e formas de falar, não é isso? Porque enquanto a pessoa está acordada, enquanto a pessoa está atenta, ela não dá um espaço para Deus. Ela não dá lugar para Deus. Porque ela está falando. Enquanto ela fala, Deus não fala. Está entendendo isso? Aí você lê o versículo 15, ó. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Vem? Eu já vou finalizar 2 textos. Mas olha só o que acontece com aquele que não está pronto a ouvir. Mas ele só fala. E além de você estar pronto para ouvir e tardio para falar, não é que você não tem que falar, você tem que falar. Mas sejam poucas suas palavras. Amém? Tem um momento certo, não tem? Tem a hora certa. Até para se irar, não é? Tardio para irar-se. Porque Isaac, ele foi contrariado. Suscita no homem uma ira quando ele é contrariado, ele é barrado, quando ele é impedido. Não é? Sabe aquela vez que você queria fazer uma coisa que estava com tanta vontade, mas de repente você recebeu um não. Como é que você ficou? Tranquilo, né? Sossegado. Né? Você lá teve as suas emoções, ficaram à flor da pele, né? Uns ficaram zangados, aborrecidos, entristecidos, outros irados, com raiva. É assim a reação do ser humano. Mas quando vem de Deus, você tem que se acalmar. Amém?
Tem que se aquietar. Tá bom? Então, eu vou ler aqui 2 versículos, a gente já encerra. Porque eu quero que Deus hoje, Ele abra os teus ouvidos. E se os teus ouvidos estão abertos, eu quero que Deus abra mais ainda. Amém? Porque não vai ser preciso Deus falar 3, 4, 10 vezes. Vai bastar uma vez Deus falar. Tá bom? Porque essa relação de Deus conosco, é só você ver a relação dos pais com os filhos. Você vê, às vezes, os pais falam para os filhos. Fala para o filho, ó. Filho, faz isso. Aí o filho não dá nem crédito, né? Dá nem atenção. Aí você vai, filho, faz isso. Tá bom, já vou. Tá nem aí. Aí você tem que pegar firme, ele não tem? Aí depois de tanto que você falou, aí você exalçou a sua voz. Aí o seu filho, ele conhece o tom da sua voz. Eu falo isso porque eu tive essa experiência com a minha mãe. A minha mãe em casa não precisava gritar. Eu e minha irmã, a gente conhecia o tom de voz da minha mãe. Quando minha mãe estava brava, ela não gritava. Mas a gente conhecia o tom de voz da minha mãe quando minha mãe estava brava. Então, tem que haver essa relação entre nós e Deus. Amém? Porque Deus, Ele já tem falado conosco. Mas agora Ele quer que você seja pronto. Pronto. Está pronto? Então Deus vai falar. Se você não estiver pronto, Deus não vai falar. Porque Deus sabe os teus limites, Deus sabe a sua estrutura, Deus sabe a sua capacidade. Amém? Deixa eu ler algo para você que eu já encerro. Provérbios. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, no capítulo de número 14. Vamos lá. Seja pronto, ou seja, tenha a disposição em ouvir. Provérbios 13, ou melhor, Provérbios 13, não é o 14 não. É o 13, tá? Provérbios 13, verso de número 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação. Está vendo? Já imaginou o Isaac, depois de Deus ter falado com ele, o Isaac começasse a bater boca com a esposa dele? Começasse a falar daquilo que Deus havia dito? Já imaginou? Porque essa pessoa não fala diretamente para Deus, né? Mas ela fala com outro semelhante. Deus acabou de falar, mas a pessoa daqui a pouco está falando. Não, basta o que Deus falou. Amém? Basta o que Deus falou. Agora escute isso. Nós temos que ouvir Deus. Deus quer falar conosco. Seja pronto para ouvir. Quando você estiver pronto, aí você vai ouvir Deus falar em nome de Jesus. Isso pode levar um tempo, viu? Mas Deus vai falar com você. Amém? Pastor, eu já ouvi Deus. Então você já conhece a voz do Senhor. Agora, para a gente encerrar, quem ouve a voz de Deus sempre vai se dar bem no final. Você crê nisso? Sempre vai se dar bem no final. Volta lá no livro de Jó, capítulo 36, aqui eu encerro. Jó 36, e o verso de número 11. Jó 36, 11. A condição é essa. Se o ouvirem, está vendo? E o servirem. Olha o detalhe.
Acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Mas aí você tem a opção, né? Não tem? Qual é a opção? Porém, se não o ouvirem, você tem a opção de não ouvir. A espada serão passados e expirarão sem conhecer. É lógico que você não quer isso, né? Longe de ti tal coisa. Amém? Então, esse se é condição, tá? Se ouvirem. Então só depende de mim. Tá bom? Mas se você ouviu, você tem que ter o comprometimento segundo aquilo que você ouviu. E o servir. Então acabarão os seus dias bem. E quando eu falo acabarão os seus dias bem, isso está relacionado tanto ao fim da sua vida. Amém? Porque eu quero acabar bem. Você quer acabar mal? Eu quero acabar minha vida bem. Não é? Isso você pode também associar com relação aos dias. Vou terminar bem os seus dias e os seus anos em delícias. Seus anos vai ser uma delícia em nome de Jesus. Quer viver isso? Então fique de pé, por favor. Seja pronto para ouvir. Eu disse, ser pronto para ouvir é você ter a disposição. Ainda que você fique contrariado, você fique constrangido, cause um desconforto em você. Mas se você reconhece que é Deus que está falando, é a voz de Deus, então vai, prossiga, segundo a voz de Deus. Porque verdadeiramente Deus, Ele está te conduzindo neste caminho. Agora, você precisa entregar a sua vida nas mãos daquele que tem poder para te guiar. Ele quer te tomar pela tua mão, Ele quer te conduzir, te guiar. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem que entregar. Porque essa entrega que nós fazemos para Deus, ela diz respeito à sua vida inteira. Uma vez que você entrega a sua vida para Deus, não tem volta. Será de Deus eternamente. Então você tem que entregar a sua vida a Ele, o seu caminho, tudo que é em ti. Confia nele. E Ele tudo fará em nome de Jesus. Mas você tem que receber Ele como Senhor. O único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar. Então, se você quer receber Jesus, eu vou orar por você. Se você quer voltar para Jesus, eu vou orar por você. Aí mesmo onde você me ouve agora e me assiste, você precisa agora tomar uma decisão. E essa decisão agora está em tuas mãos. Ninguém pode decidir por você agora. É você e Deus. E eu te garanto pela palavra que uma vez que você entrega a sua vida para Ele, ou você que estava longe, se você voltar para Ele agora, então Ele vai tomar a sua vida e Ele vai adiante de ti. Ele vai preparar o caminho para você, para que você saiba que Ele é Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar aqui. Enquanto nós estivermos orando aqui, você tem que estar entregando a sua vida para Ele, você tem que estar voltando para Ele. É isso que Ele espera de você nesta hora. Amém? Então vamos orar? Coloque a mão sobre o coração. Feche teus olhos. Eu quero que você faça esta oração, mas confiando a sua vida ao Senhor. Então ore comigo dizendo: Senhor Deus, ouvi a tua palavra e aprendi que o Senhor quer falar. Importa que venhamos
estar prontos para ouvir. Meu Deus, que eu seja guiado, dirigido, conduzido pela tua voz. Por isso, eu te peço, fala comigo, ministra a minha vida, pois a minha vida está em tuas mãos, pois o Senhor é o meu Deus, o meu único Deus, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador da minha alma. Jesus, eu creio que agora o Espírito Santo se move na minha vida, porque pela fé e pelo teu Espírito eu estou declarando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida para todo sempre, e eu quero estar na tua presença e permanecer nos teus caminhos até a vinda do Senhor. Meu Deus, me ajuda, me dá forças a prosseguir, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue em oração, continue falando com Deus agora, meu amado e minha amada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido e amado, agora, esta pessoa que ouviu a tua palavra, ela creu de todo o seu coração, e ela agora está fazendo a confissão, entregando a vida dela em tuas mãos. Meu Deus, há este também que estava longe, distante, mas que agora está voltando para o Senhor. E eu quero que o quanto antes, o mais rápido, o mais breve, ela esteja em tua casa, Senhor, te louvando, congregando, buscando a tua face, assim como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Pai querido, nós queremos que agora o teu Espírito Santo venha estar se movendo dentro de nós, venha se manifestar com teu poder, venha, Senhor, com a tua virtude. Meu Deus, como está escrito na tua palavra, sobre uma promessa que nos fora feita, que o Senhor enviaria a promessa do Pai, e que nós seríamos revestidos de poder. Então agora, ó Deus, vai revestindo o teu filho, vai revestindo a tua filha de poder. Meu Deus, o teu poder sobre nós, o teu poder em nós, para que assim venhamos prevalecer. Meu Deus, assim como Isaque, ele se inclinou mais em ouvir. Meu Deus, ele esteve pronto a ouvir. Assim também, ó Pai, nesta manhã nós estamos pedindo que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, pois queremos te ouvir. Meu Deus, se o Senhor está abrindo os nossos ouvidos, vai selando a instrução agora, vai confirmando, meu Pai, a tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai nos enchendo, nos enche, Senhor, com a tua unção, nos enche, Senhor, com a tua presença. Não permita que venhamos ir para a direita e nem para a esquerda, mas que venhamos ser conduzidos, dirigidos, guiados pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, nesta campanha, não desças ao Egito, nós estamos aqui, Senhor, aprendendo a dependência de Deus. Senhor, é em meio à adversidade, é no deserto, é na luta, é na dificuldade, é na provação, que o Senhor vai se fazer presente, que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai operar na nossa vida. Então agora, Pai, nós estamos te dando total liberdade, nós estamos agora dando lugar ao Senhor,
Senhor, vem, Senhor, reina sobre nós, domina as nossas vidas. Oh, glória, 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 glória. Pai, nós estamos te exaltando, nós estamos te glorificando, nós estamos te bendizendo, porque sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor está em nós, o Senhor se move agora. Oh, glória, 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 glória. Oh, Espírito Santo de Deus, começa agora a interceder por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Espírito Santo, vai nos ajudando nas nossas fraquezas. Ah, meu Pai, toma agora nossa vida, guia-nos agora pelo caminho, vai dirigindo as nossas vidas. Oh, glória, 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 glória. Orianda lama suri canta lama las, relabashuri andereba canta labashuri andereba las. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo, ó Pai, vai tomando as nossas vidas, ó Deus. Oh, glória, 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 glória. Enche-nos, enche-nos agora, enche-nos agora, enche-nos agora. Oribalabassuri bicandarabás, rebadabassuri andereba cantalabacheia. Vai renovando, Senhor, vai renovando, vai renovando. Renova as forças, renova a fé, renova a unção. Pai, fortifica, fortifica, fortaleça, aviva, levanta. Oria lamachurianda labacanta lamacheia. Pai, vai dando agora a visão para o teu filho, vai dando a visão para a tua filha, vai revelando, vai mostrando. Ah, Senhor, faz saber, faz conhecido diante de nós o teu propósito, a tua vontade, o teu querer. Oh, glória, 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 glória. Nos reveste, Senhor, nos reveste, Senhor. Aqui estamos, eis-nos aqui, ó Pai. Oh, glória, 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 glória. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor.